Proclamações. Através do sangue de Jesus, somos redimidos e tirados da mão do diabo. Através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Através do sangue de Jesus, somos continuamente limpos de todo o pecado. Através do sangue de Jesus, somos justificados, feitos justos, tal como se nunca tivesse pecado. Glória a Deus. Através do sangue de Jesus, somos santificados, feitos inocentes, separados para Deus. Através do sangue de Jesus, temos a ousadia para entrar na presença de Deus. O sangue de Jesus continuamente clama a Deus por nós. Vê Apocalipse 12:11, Efésios 1:7, 1 João 1:9, Romanos 5:9, Hebreus 13:12, Hebreus 10:19, Hebreus 12:24. Carta de ensino à oração do desespero, de Derek Prince. Quero primeiro contar como surgiu esse título. Há algum tempo atrás, nos Estados Unidos, eu estava a ensinar uma série de 6 mensagens sobre Israel, passado, presente e futuro. As 2 últimas mensagens chamavam-se Vislumbres do Futuro. Era uma tentativa de apresentar, baseado nas Escrituras, o que ainda está por vir para Israel, tendo eles voltado para a sua própria terra. E fui até Zacarias 14:1-3, que é o clímax da história de Israel, com o regresso do Messias em glória. De fato, tem uma lista de 16 profecias respeitantes a Israel, das quais 13 já foram cumpridas, e faltam só 3 para se cumprirem, e a última é o regresso do Messias. Refiro sempre a todos que, se 16 já se cumpriram, 13 é mais de 80%. Então, não é despropositado esperar que os restantes 20% se concretizem. Nós não somos fanáticos, somos pessoas razoáveis. Diria que é pouco razoável recusar aceitar a probabilidade da concretização dos 20% restantes. O Senhor espera ouvir de Israel uma oração de total desespero. Vamos agora para Zacarias 14:1-3. E tem de entender que estas palavras são dirigidas a Jerusalém. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos, ou os teus bens, se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Leu isto? Está perto de acontecer. E isso poderia acontecer dentro de alguns meses, a qualquer momento. Se as Nações Unidas tomassem certas decisões, isto cumprir-se-ia. Penso que haverá mais espaço de tempo até que aconteça, mas não quero argumentar sobre isso, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quando Jesus subiu aos céus, de onde partiu? Do Monte das Oliveiras. 2 anjos disseram aos discípulos: o mesmo Jesus que dentre vós vistes partir para o céu, assim virá, do mesmo modo como o vistes partir. Ele partiu do Monte das Oliveiras, foi nas nuvens, vai voltar nas nuvens e vai pousar os seus pés no Monte das Oliveiras. E vai haver um grande terremoto. A montanha vai ser dividida em 2, metade para o norte e metade para o sul. Passei o meu último ano de serviço militar no Hospital Britânico, no Monte das Oliveiras, num sítio que creio ser o lugar exato em que a montanha irá se dividir, pois é uma zona de terremotos. Houve lá um terremoto em 1923, que danificou tão severamente uma das torres do edifício que ninguém está autorizado a subir até lá. Por isso, para mim, tudo isto é tão vívido que quase posso ver através dos olhos da minha mente, enquanto escrevo sobre isso. Às vezes, o Senhor fala-me enquanto estou comunicando com as pessoas. Cá estava eu pregando esta mensagem, enquanto uma outra questão se colocou na minha mente,
e foi mais ou menos o seguinte: se o Senhor pretende intervir em nome do povo judeu e da cidade de Jerusalém, por que irá ele deixar metade do povo ir para o cativeiro, as casas serem saqueadas e as mulheres estupradas? Por que não o teria feito antes disto acontecer? E isto mantinha-se na minha cabeça enquanto estava pregando. Penso que recebi a resposta: porque o Senhor não intervirá até que o seu povo tenha atingido o momento de total desespero, quando chegar ao ponto de entender que não há absolutamente nenhuma outra fonte de esperança ou de ajuda do que Deus e do Messias. Nesse precioso momento, ele intervirá. E verifiquei, como um princípio, que Deus não intervirá até que atinjamos o ponto de desespero. Deus não intervirá até que atinjamos o ponto de desespero. Então, eu disse algo que me surpreendeu a mim próprio. Disse: é isso a salvação. Salvação é tirar vantagem da única esperança que tem para escapar do inferno. Não há nenhuma maneira de escapar senão voltar-se para Jesus que morreu por si. E se não fizer, está perdido. A salvação é tirar vantagem da única esperança que tem para escapar do inferno. Não há nenhuma maneira de escapar senão voltar-se para Jesus que morreu por si. E se não o fizer, estará perdido. Então, sem que de modo algum fosse uma missão evangélica, eu disse: acredito que há alguém aqui que precisa tomar essa decisão esta noite. E de imediato, uma jovem mulher aproximou-se, ficou de pé à minha frente e entregou seu coração ao Senhor, nesta altura. E mais tarde, foi seguida por 2 homens. Quero que fique aqui assente que a salvação é isto. É a única forma de escapar de uma eternidade perdida, de algo tão terrível que nem a mente humana consegue entender. Não há outro caminho, e não sabe, nenhum de nós sabe, quanto tempo teremos. Deus poderia tirar-lhe a respiração esta noite, e poderia nunca mais ver um novo dia. Caro leitor, irmão e irmã, é urgente, é imperativo ser salvo, escapar do inferno. Não há muita gente que fale hoje acerca do inferno, mas ele é muito, muito real e está muito próximo. Simplesmente fecha os olhos na morte e encontra-se no inferno. Meu Deus! O Senhor espera para poder mostrar graça e misericórdia. O princípio que quero realçar nesta carta é: há certas coisas que Deus só fará quando atingirmos o momento de desespero. E referindo-se a isso, lembrei-me de Isaías 30, 18 a 19. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. O Senhor aguarda para se compadecer de si, até que reúna as condições, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. De que está ele à espera? Do som dos nossos prantos. Em hebraico, esta palavra significa um grito desesperado por ajuda. É o grito de um homem que se está a afogar e pela 3ª vez vai ao fundo e grita: socorro! Deus espera que o seu povo atinja esse ponto. O Senhor permite que o seu povo chegue à beira da destruição total. Depois intervém para silenciar a vanglória do adversário. Depois fui levado até Deuteronômio 32. O fato curioso é que antes de Israel alguma vez ter entrado na terra de Canaã, Moisés disse a todos o que lhes iria acontecer e disse-lhes que seriam infiéis a Deus, se voltariam para a idolatria e finalmente seriam retirados da terra e ficariam muitos anos em exílio. Deus disse-lhes tudo isso mesmo antes de entrarem. E aqui fica a parte do que Deus diz respeitante à crise final na história de Israel. Quero agora deixar registrado que não acredito que a igreja seja Israel. A igreja é a igreja e Israel é Israel. Mas o relacionamento de Deus com Israel, como nação, é um padrão da forma como ele lida com outras nações e com pessoas individuais. Assim, há inúmeras lições a retirar da forma como Deus lida com Israel. Eis o que Moisés disse a Israel quando estavam reunidos
no lado oriental do Jordão, mesmo antes deles passarem. Em Deuteronômio 32, 23, 27. Deus já lhes tinha dito que iam virar-se para a idolatria e ser completamente infiéis. E então diz, com estas terríveis palavras: males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem encarnecido. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar sua memória dentre os homens. Se eu não recear a saída do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam: a nossa mão está exaltada. O Senhor não fez tudo isto. Deus diz: pela honra do meu nome, vou intervir, porque de outra forma os teus inimigos pensarão que foram eles a trazer todas essas provações sobre ti. A total impotência do povo de Deus provoca a sua compaixão. Também expõe a total ineficácia de todos os deuses falsos. E mais à frente, no versículo 36, 38, faz parte da mesma visão, porque o Senhor fará justiça ao seu povo. Ao lidar com as pessoas, descobri que há uma diferença entre compaixão e simpatia. Muitas pessoas vêm para aconselhamento porque querem simpatia. Deus não lhes oferece simpatia. Simpatia diz: coitado, ninguém o trata bem. Penso que nem Deus o está tratando bem. Compaixão diz: lamento muito por si, mas tem de mudar. E essa é a diferença. Se não está preparado para mudar, não venha pedir aconselhamento. Se não está preparado para mudar, não venha pedir aconselhamento. Tenho um amigo na Austrália, um ministro sênior com muita experiência, que já está reformado, mas foi o pastor de uma grande igreja com um certo número de ministros mais jovens, sobre a sua alçada. Uma vez ele disse-lhes: quero que ponham fora todos os livros que tenham sobre aconselhamento. Livre-se de todos eles e dê aconselhamento apenas da Bíblia. Então contou que um casal veio até ele, já desde há muitos meses, e ele disse-lhes: já não vou aconselhar-vos mais, porque disse ele para o marido: a Bíblia diz: ama a tua esposa, e tu não estás a obedecer à Bíblia se não amares a tua esposa. E depois disse para a esposa: a Bíblia diz: submete-te ao teu marido, e tu não estás a fazê-lo. Até que obedeças à Bíblia, não te aconselho mais. Graças a Deus por isto. Quantas horas e horas são gastas a aconselhar pessoas que não desejam mudar. Versículos 36, 38. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder dele se foi, e não há preso nem desamparado. Consegue ver o mesmo princípio? Deus não intervirá até que ele veja que o poder do seu povo se foi. Deus não intervirá até que ele veja que o poder do seu povo se foi. Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Somente o Senhor tem o poder sobre a vida ou a morte, salvação ou destruição. A nossa oração deve basear-se nessa percepção. Depois diz: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Temos de chegar ao ponto de ver toda a onipotência e soberania total de Deus e a nossa necessidade absoluta da sua misericórdia. Não há mais nenhuma outra esperança para ninguém. Não há nenhuma outra esperança para a nação, a não ser a misericórdia de Deus. Por fim, o Senhor vingará toda a injustiça feita ao seu povo. Deus então continua a dizer que vingará aqueles que têm perseguido o seu povo, e é um grande número de pessoas. Em Deuteronômio 32, 43, ele diz: jubilai, ó nações, gentios, o seu povo, Israel, porque ele vingará o sangue dos seus servos
e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Caro leitor, há algo no nosso coração que clama por justiça, e muitas vezes olhamos para a situação no mundo e dizemos que não há justiça. As pessoas safam-se com todo tipo de crimes, maltratam as pessoas, oprimem o povo. Mas devo dizer-lhe que há justiça, e ela está a chegar. Deus vingará o seu povo. Ele vingará todos aqueles que foram maltratados e tratados injustamente. Precisamos ver isso. O mundo está cheio de maldade e, na minha opinião, vai ficar ainda pior. Vai aumentar a iniquidade e chegará a um patamar que dificilmente poderemos imaginar. Precisamos saber qual a atitude de Deus. Temos de saber como responder ao aumento da maldade, violência, crueldade, imoralidade e pornografia. Todo tipo de coisas imundas e mais que tem vindo a aumentar neste país nos últimos 50 anos. E eu fui testemunha disso. Continuará a aumentar. Não vai ficar melhor, vai ficar pior. Estará a pensar que eu sou um pessimista, mas não sou. Sou um realista. Há uma diferença. Não sou pessimista, porque sabe em que é que eu acredito? Em breve, muito em breve, veremos o Rei. Glória a Deus! Acho que é a única fonte realista de esperança que há. O homem tem vindo a tentar endireitar-se há milhares de anos, e a sua condição hoje está pior do que nunca. Na minha maneira de pensar, é absolutamente impraticável e ilógico esperar salvação vinda da raça humana, mas podemos esperá-la de Deus. Deus espera até que a iniquidade amadureça por completo. Vejamos agora o que Deus diz acerca dos perversos. Não me diga que nunca esteve preocupado com o triunfo da injustiça. Com certeza que sim. Muitas vezes deve ter pensado: como é que as pessoas se safam com o que fazem? No Salmo 92, Deus tem algo a dizer sobre isso. Versículo 7. Quando o ímpio crescer como a erva, e quando florescerem todos os que praticam a iniquidade, é que serão destruídos perpetuamente. Esse é o fim definitivo dos ímpios. Mas Deus diz: vou deixar a seara amadurecer. Lembra-se do que ele disse a Abraão em Gênesis 15:16? Disse: eu vou dar-lhe a terra de Canaã, mas ainda há de esperar 400 anos, porque a medida da injustiça dos amoreus não está ainda cheia. Deus espera que a seara da iniquidade atinja a maturação completa. E na terra hoje, a seara da salvação e a seara da iniquidade maturam lado a lado. A seara da salvação e a seara da iniquidade maturam lado a lado. É um pensamento fantástico. É também um pensamento fantástico que na parábola do joio e do trigo, o mesmo sol que amadureceu o joio foi o mesmo que amadureceu o trigo. E Deus vai lidar com eles quando a colheita começar. Jesus disse que a colheita será no fim dos tempos. Também estou impressionado com as palavras de Jesus. Acredito que sejam palavras de Jesus as que estão em Apocalipse 22, 10, 12. Então ele, talvez fosse o anjo ou talvez fosse Jesus, me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. E aqui ficam algumas palavras espantosas. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Algumas traduções dizem: quem está sujo, deixá-lo ainda mais imundo ser. E o que é santo, que ele seja ainda mais santo. Em outras palavras, as duas searas estão em amadurecimento lado a lado. As suas palavras seguintes são: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Estamos, pois, a ver duas searas amadurecidas lado a lado, simultaneamente: a seara da salvação e a do julgamento. Em Apocalipse 14, no princípio do versículo 14, onde as duas searas estão a ser descritas imediatamente, uma após a outra, diz: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. Não é uma coroa real, mas é a coroa usada por um vencedor. Sabe que há duas palavras para coroa. Uma é a coroa da realeza, um diadema,
A outra é a coroa que era usada pelo vencedor dos Jogos Olímpicos, onde hoje damos a alguém uma medalha de ouro. Antigamente, era dada uma coroa de louros. E é o que lá está. Na maioria dos lugares do Novo Testamento, onde se lê a palavra coroa, é assim. Por outro lado, diz que quando Jesus voltar no seu cavalo branco, haverá muitos diademas, majestosos domínios, tudo sob o seu reinado. Mas continuemos. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. O grego diz que a seara da terra está seca, tem de ser colhida ou estará perdida. É a colheita da salvação. Está a ser colhida por todo o mundo hoje. Em países onde há cerca de 30 anos não havia tempo para Jesus, o povo clama alto pelo Evangelho. A União Soviética é um exemplo. Outras partes da Ásia Oriental são outro exemplo. Esta é a hora da colheita. Sabe o que Deus diz sobre o filho que dorme durante a colheita? O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 10:5. Um filho que dorme durante a colheita envergonha o seu pai. E se é filho de Deus e está adormecido na hora da colheita, está envergonhando seu pai. Se é filho de Deus e está adormecido na hora da colheita, está envergonhando seu pai. Chegamos, pois, à colheita seguinte, e esta é a ordem correta em Israel. Primeiro de tudo, o grão, e depois a colheita final é das uvas. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Apocalipse 14, 17 a 18. Repara que a colheita não é feita enquanto a seara não estiver completamente madura. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19. Essa é a colheita da maldade. Sabe o que acontece num lagar quando as uvas estão todas juntas? Põe-nas numa espécie de bacia de pedra e as pessoas vêm e destroem-nas sob os seus pés para obterem o suco. É essa a imagem do ser perverso ao ser lançado no lagar da ira de Deus, para ser pisado, pisoteado. E ele diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Apocalipse 14, 20. Muitas pessoas interpretam Apocalipse, diria eu, simbolicamente. Mas será que este sangue é simbólico? Não penso assim. Acho que é sangue real que está a ser espremido no lagar da ira de Deus. Se voltar a Isaías 63, verá uma representação daquele que pisa o lagar. Começando no versículo 1, o nome Edom é o nome de uma terra ao oriente do Jordão. Também significa vermelho. Originalmente, esse nome também foi dado a Esaú, porque era todo avermelhado. Quem é este que vem de Edom, de Bozra? Bozra é a palavra para a grande colheita. Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Isaías 63, 1, 2. A resposta é: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Isaías 63, 3. Essa é uma imagem de Jesus julgando os ímpios. Em Apocalipse 19, diz que tinha um vestuário respingado com sangue.
A seguir diz: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus gemidos é chegado. Isaías 63:4. Vai haver represália. Deus é um Deus de justiça. A sua justiça tarda, mas é absolutamente certa e completa. Deus é um Deus de justiça. A sua justiça tarda, mas é absolutamente certa e completa. Aleluia! Glória a Deus! Devemos aprender a ver os iníquos da perspectiva de Deus. Vamos agora ver o Salmo 73. Como sabe, ouço muitos sermões e conheço muitos pregadores, mas dificilmente ouço hoje alguém a falar sobre o julgamento de Deus. E esta é uma sessão muito importante da palavra de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando vier, a todos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Como irá ele convencer do juízo se nunca nele falamos? No Salmo 73, lemos sobre um homem com o seguinte problema: os injustos aparecem por todo lado, ganham dinheiro, safam-se com os crimes e sabem como subornar os tribunais. E este homem está consternado e diz: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Salmo 73:12. Isto é realmente verdade. Na maior parte das vezes, são os ímpios que são ricos. A ideia de que todos os cristãos devem ser ricos não vem da Escritura. Todos os cristãos deviam ter abundância suficiente, mas as riquezas, na maior parte, são para os perversos desta geração. O comentário do salmista sobre a situação: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Salmo 73:13. Tenho vivido uma vida justa e que lucro obtive? Nenhum, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Salmo 73:14. Talvez, caro leitor, poderia dizer isto: todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. No entanto, tenho vivido uma vida justa. Não me tenho juntado aos ímpios. E o salmista continua: se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Salmo 73:15. Nunca fale assim, pois vai minar a fé de alguns filhos de Deus. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Salmo 73:16-17. Há certas coisas que não compreende até chegar ao santuário de Deus, até chegar à presença de Deus e ouvir e ser instruído por Deus diretamente através do Espírito Santo. Há certas coisas que não compreende até ser instruído por Deus diretamente através do Espírito Santo. Isto foi o que Deus lhe mostrou. Certamente tu os ímpios decrescentes puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Salmo 73:17-20. Deus diz que os ricos perversos foram colocados num lugar escorregadio e no dia em que morrem, deslizam imediatamente até o inferno, sem qualquer alternativa. Deus pô-los-á num lugar escorregadio. Fico a pensar se isso fará sentir melhor, ou seja, pode pensar que os cristãos nunca devem falar sobre vingança. Não há lugar para vingança pessoal, mas vingança de Deus haverá, sem dúvida. E temos de avisar as pessoas que Deus se vinga. A Bíblia diz que Ele é um Deus de vingança. Alguns exemplos: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61:2. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12:19. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Naum 2. O Senhor espera
até que todos os seus eleitos sejam recolhidos. Voltemos agora a 2 Pedro 3,9. Estará a pensar porque Jesus não vem e acaba com tudo isto? Por que temos nós de seguir em frente neste sofrimento, nesta miséria e nesta maldade? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3,9. Aqui, quando se diz longânimo, paciente, para conosco, acho que se refere aos eleitos de Deus, os seus escolhidos. A Bíblia nunca diz que ninguém perecerá. Acredito na eleição de Deus. Acredito que Deus tem os que Ele escolheu. E acredito também que sou um deles. Algumas pessoas têm grandes problemas porque se diz que os judeus são uma raça escolhida. Mas os cristãos, sim, também são uma raça escolhida. Nunca seríamos cristãos se Deus não nos tivesse escolhido. Nunca seríamos cristãos se Deus não nos tivesse escolhido. Oh, glória! Jesus disse aos seus discípulos: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João 15,16. Não pode compreender a Bíblia a não ser que compreenda a eleição de Deus. E não sou calvinista. Nunca li as obras de Calvino, embora talvez o devesse ter feito. Então, o que é que o Senhor está esperando? Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos os que Ele escolheu para si. Ele não trará o julgamento final até que o último chegue e esperará com infinita paciência. Acredito que terá de haver um de cada grupo, tribo, nação e língua. E acredito também que não há tarefa mais urgente para a igreja do que alcançar as nações ainda não alcançadas, porque Jesus não pode vir até que todos tenham sido alcançados. E há pelo menos um membro de cada tribo que ficará perante o trono. Deus, o Pai, vai fazer assim, porque é para glorificar o seu Filho e para que o seu sacrifício não tenha sido em vão para nenhuma nação da terra. Deus está à espera. É a misericórdia dele que o faz esperar. Ele tolerará tal maldade, de modo que pensamos ser incrível Deus não intervir. Não é que ele não vá julgar os ímpios, mas vai esperar até que o último dos escolhidos venha. Quando tiver estado tanto tempo no ministério como eu estive, irá maravilhar-se com a forma como Deus encontra os que escolheu. Ele faz as coisas mais incríveis para encontrar alguém em que ninguém jamais pensaria valer a pena reparar, mas que é escolhido. Deus não recolherá a rede de pesca até que o último escolhido por Deus tenha chegado. Aleluia! Portanto, obtenha uma visão diferente da maldade. Veja como a paciência e misericórdia infinita de Deus, esperando por aqueles que Ele escolheu. Há ainda existência da maldade? Devemos ver como a paciência e misericórdia infinita de Deus, esperando por aqueles que Ele escolheu. E então, não fique tão passivo. Faça alguma coisa para ajudar a alcançar os que ainda não foram. O lema do nosso ministério é alcançar os não alcançados e ensinar os que ainda não foram ensinados. Ruth e eu temos isso como propósito para a vida. Mateus 24,14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. É disso que Deus está à espera. E se alguém está a atrasar isso, somos nós. Agora, vou voltar a referir a Israel. Não sou judeu. Na verdade, eu era como a maior parte dos gentios. Tinha um casal de judeus bons amigos na escola e na universidade. Mas, basicamente, sempre tive uma espécie de reserva interior. Se sofrem tanto, deve haver algo de errado com eles. Nunca me teria tornado um nazi. Nunca teria sido um antissemita assumido. Mas havia no meu coração, assim como no coração de muitos de nós, uma certa reserva interior em relação ao povo judeu. Há algo sobre eles de que não se gosta. E penso que é o fato de que Deus os escolheu. Há muitos anos batizei um amigo meu no Mar da Galileia. E quando ele saiu da água, fez-me uma pergunta. Por que Deus escolheu os judeus?
E respondi: porque Deus te escolheu a ti. Depois disso, nunca mais ele pôs qualquer questão. Se não acredita na escolha dos judeus, mina toda a tua salvação, porque a nossa salvação depende da escolha de Deus, tal como o destino do povo judeu. Deus, através do Espírito Santo, concede graça, súplica, revelação. Não podemos produzi-las pelos nossos próprios esforços carnais ou religiosos. Voltando a Zacarias 12:10. É este o degrau até o clímax. O clímax é o regresso do Messias. Isto pode ser simultâneo e não é fácil saber qual a interpretação a dar. Deus diz: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim a quem trespassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Esta é uma das declarações mais espantosas da Bíblia, porque é o Senhor que fala, e ele diz: e olharão para mim a quem trespassaram. Esta é talvez a mais clara identificação de Jesus como Messias trespassado, mas ninguém pode saber quem Jesus é, exceto por revelação, a qual vem através do Espírito Santo. Até que o Espírito Santo faça a revelação, o povo judeu continuará incrivelmente cego. Ninguém pode saber quem é Jesus, exceto por revelação através do Espírito Santo. Falei com muitos judeus. Eles ouviram a verdade, viram pessoas serem curadas em resposta à oração, mas a sua atitude é: gostaria de acreditar, mas não consigo. Esta atitude é um julgamento de Deus, mas está prestes a ser revogada. É muito interessante estar entre o povo judeu, hoje em dia, porque, e para usar uma frase não espiritual, Deus está a aproximar-se deles pelo seu lado cego. Eles não sabem o que está a acontecer, mas o Espírito Santo está começando a lidar com eles. Fui para Jerusalém pela primeira vez em 1942. Ainda lá vivia quando, em 1948, nasceu o Estado de Israel. Nessa altura, se falasses com alguns judeus sobre o nome de Jesus, eles cuspiriam com desprezo. Hoje tem uma atitude muito diferente. Um certo professor da Universidade Hebraica, que ensina religião e especialmente cristianismo, ele nem é cristão, disse: há alguns anos atrás, todos os meus alunos estavam interessados nos aspectos doutrinários da religião, mas ele disse: atualmente estão todos interessados na pessoa de Jesus. Sabe que, e talvez não saiba, os judeus ortodoxos nunca lhe dariam o seu nome correto, nunca reconheceriam que ele é judeu. A palavra hebraica para Jesus é Yeshua, mas eles cortariam sempre a última letra e chamá-lo-iam Yeshu, significando que é um gentio, que não pertence a nós, e não lhe damos um nome hebraico. Mas isso está a mudar, e a Ruth e eu temos momentos em que pessoas judaicas se sentam a ouvir enquanto estivermos dispostos a falar acerca de Jesus. Alguns dos nossos amigos, advogados, engenheiros e outros, vêm em negócios, sentam-se conosco e oferecemos-lhes chá ou café e não se vão embora. Pensamos para nós próprios: por que não se vão embora? Sabe o que estão à espera? De ouvir-nos falar sobre o que Deus faz nas nossas vidas. Os judeus são pessoas muito terra a terra e quando algo funciona, eles querem. O problema é eles não terem visto muito cristianismo que funcionasse. Vou contar-lhe uma história. Tínhamos um engenheiro muito célebre que nos ajudou a planejar a construção da nossa casa. Ele não era o arquiteto, mas ajudou. E quando a casa estava praticamente pronta, apareceu para nos visitar. Estava um dia quente e ele disse: estou muito ocupado e só posso ficar 10 minutos. E continuou: tenho tantas dores nas costas. A Ruth respondeu: o meu marido tem algo para tirar as dores das suas costas. Então ele pareceu muito interessado e eu parecia nem um pouco empolgado. Bem, disse eu, na verdade tenho, mas é bastante incomum. Convido a pessoa a sentar-se numa cadeira e verifico as pernas. Se uma das pernas é mais curta do que a outra, irá crescer. E assim saberás que Deus te tocou.
Então ele sentou-se na cadeira e segurei os seus pés, e uma perna simplesmente disparou. E não foi o caso de eu a ter puxado de forma alguma. Assim ele ficou meia hora. Quando tinha dito que só podia ficar 10 minutos, ele voltou cerca de 2 semanas depois e Ruth perguntou: como estão as tuas costas? Estão boas. Mas será que o seu marido tem algo para os ombros? E ela disse: na verdade tem. Ripostei: sim. O que mando as pessoas fazerem é ficarem de pé, esticarem os braços para frente, e se um braço é mais comprido do que o outro, o mais curto cresce. E quando isso acontece, sabes que Deus te tocou. E então ele estava mesmo disposto a levantar-se e a esticar os braços. Um braço estava consideravelmente mais curto do que o outro e disparou para fora. Não se limitou a crescer gradualmente. Ele ficou surpreso. Como estava um dia muito quente, ele usava uma camisa de manga curta. Os cabelos do braço estavam todos de pé. Ele perguntou: o que é isto? Eu disse muito calmamente: é o poder de Deus. Ele disse: você poderia ter uma fila no caminho da parte de fora, se fizesse isso. Mais tarde ele disse a outros amigos nossos: acredito que Jesus era o Messias, mas agora tenho em mente que isto não significa que ele esteja salvo, pois é uma mudança intelectual, não do coração, mas é mais um passo no caminho. Então o Espírito Santo está a esgueirar-se pelo lado cego do povo judeu. Todo tipo de coisas que não se pode explicar estão a acontecer e uma mudança se aproxima. Voltemos a Zacarias 12:10. Quero aplicar isto ao nosso país porque o princípio é o mesmo. Se vai fazer o tipo de oração que realmente tem significado, vai ter de ter a capacidade sobrenatural do Espírito Santo. Deus disse: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça. A graça é a sobrenatural intervenção de Deus para além da sua capacidade natural. E então ele disse: e de súplicas. Quando uma pessoa é um suplicador, ou faz súplicas, ou é suplicante, numa só palavra, o que ele pede? Misericórdia. Então Deus diz: derramarei sobre eles um Espírito, o Espírito Santo, que os permitirá orar ao nível que não poderiam alcançar com seu próprio entendimento. E permitirei que clamem por misericórdia, o que nunca poderiam fazer sem a ajuda do meu Espírito, um Espírito de graças e de súplicas. E depois com isso, surge a revelação de Jesus. Olharão para mim a quem trespassaram. Quero dizer-lhe que precisamos do Espírito da graça e de súplicas para a nossa nação sobreviver. Estamos em plena crise nacional e só há uma fonte de ajuda, que é o Deus que temos ignorado, negligenciado e menosprezado. Mas ele continua lá. Estamos em plena crise nacional e só há uma fonte de ajuda, que é o Deus que temos ignorado, negligenciado e menosprezado. Acredito que Deus ama este país. Quando pastoreava na Grã-Bretanha, o povo britânico andava tão indiferente que eu disse: quando acabar aqui, se Deus quiser que volte, terá de me chamar com muita clareza. E fui para o Quênia, e este povo apenas queria saber de Jesus. Pensei, que grande diferença. A coisa que caracterizava o povo britânico naquela altura era a indiferença. Eles não estavam zangados nem faziam perseguições, simplesmente não estavam interessados. É das coisas mais difíceis com que lidar. Os 8 anos mais difíceis do meu ministério, passei-os em Londres, mas o Senhor começou a falar comigo e a lembrar-me que Ele ama a Grã-Bretanha e tem as suas razões para tal. Se olharmos para trás, através dos últimos 400 anos, basicamente a nação que mais honrou a Bíblia e que fez o seu melhor para levar o Evangelho a outras nações foi a Grã-Bretanha. Agora, neste último século, século XX, penso que a América talvez tenha atingido o lugar de topo, mas não acredito que Deus seja injusto de modo a esquecer o que foi feito na Grã-Bretanha. Mas vamos ter de clamar pela sua misericórdia. Não vamos ser capazes de fazê-lo simplesmente com o nosso intelecto. Não vai ser uma simples decisão da minha vontade. Vou levantar-me às 7 horas todas as manhãs e orar. Esta é uma ótima decisão e não o quero desencorajar.
mas vai ser preciso muito mais do que isso. Quero mostrar-lhe isto com uma imagem, que é muito clara para mim. Foi-me dito que na África do Sul há um lugar chamado Namaqualand, que é muito invulgar, pois durante muitos anos não chove nada, e a terra é seca e árida e não há vegetação. Mas cerca de uma vez de 6 meses em 6 anos, a chuva cai em Namaqualand e torna-se o espetáculo mais maravilhoso, com muitas flores coloridas. E sabe por quê? Elas estavam lá todas, sob a superfície, mas foi necessária a chuva para as fazer germinar. E acho que a Grã-Bretanha de hoje é tal como Namaqualand. É muito seca, muito estéril e muito árida, mas por baixo da superfície há sementes do Evangelho que foram semeadas no país durante 400 anos. E se Deus lá fosse realmente derramar o seu Espírito Santo, ficaria espantado com tudo que viria até a superfície e com toda a beleza que se veria nesta terra. Essa é a minha crença e quero compartilhá-la consigo. Porque é a chuva do Espírito que dará vida às sementes, que papel nos cabe no derramamento do Espírito Santo. Vamos ler Joel, capítulo 2, porque Joel é, na realidade, o profeta do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Joel começa com uma imagem da desolação. Tudo está em desolação. Não há vida, nem comida, nem culturas, nem animais. E então, a meio do capítulo 2, versículo 12, Deus diz ao seu povo: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Quem sabe? Nós não sabemos, mas vale a pena tentar. No fim do capítulo, versículo 28 restantes, Deus diz: e há de ser que depois derramarei. Joel 2,28. No Novo Testamento diz, nos últimos dias, mas está correto das duas formas. Vamos considerar o significado de depois, por um momento. Depois de quê? Depois do povo de Deus ter feito o que ele lhes disse para fazerem, voltarem-se para ele com todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. E então Deus diz: depois de fazerem isso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2, 28, 32. E isto leva muito claramente até o fim dos tempos, ao grande e terrível dia do Senhor. Por que é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo nesta situação? Porque o Espírito Santo tem sido derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, é fácil ser-se salvo. Quero, pois, deixar um apelo. Sinto que Deus pôs isso no meu coração. Quando estive em Westbourne Grove, fizemos em conjunto muitas orações a pedir pelo reavivamento da Grã-Bretanha. E não acredito que essas orações não tenham sido ouvidas. 40 anos mais tarde, estou em busca de respostas, mas vai ser precisa a oração do desespero. Vai ter de enfrentar o fato de que não há outra esperança. Vai ter de chegar a este ponto. E nada menos do que isto. Essa nação está perdida, a não ser que Deus intervenha. E Deus está à espera do clamor do desespero. Essa nação está perdida, a não ser que Deus intervenha. Deus está à espera do clamor do desespero, mas não pode fabricar o desespero. Não vale a pena tentar ser desesperado. Só o Espírito Santo pode derramar sobre si o Espírito da graça e da súplica. Uma das minhas filhas tem 3 filhos e uma filha. O segundo filho, que era cristão,
esteve envolvido com uma mulher cristã, e estavam a planejar casar-se. Era obviamente um casamento inadequado, mas ele era um jovem teimoso e ia seguir em frente com a decisão. O marido da minha filha disse-me, o que me surpreendeu: conheço-a como eu a conheço, que ela passou horas prostrada perante o Senhor, clamando pelo seu filho. As orações prevaleceram. O casamento foi cancelado. Ele agora está casado com uma linda rapariga cristã e tem 2 lindas crianças. Mas o que aconteceu foi que mudou aquela filha. Ela nunca mais foi a mesma. A maior parte de nós nunca pensou nela como super espiritual, mas algo aconteceu nela quando Deus a levou até o ponto de desespero. Não só mudou o filho, como a ela. Quero perguntar-lhe no fim desta carta, ao ler, sentiu o Espírito Santo a falar-lhe e perguntar-lhe: estás disposto a deixar-me fazer-te desesperado para o teu país? Estás disposto a deixar-me penetrar na tua vida e mudar as tuas prioridades? E, se necessário, levar o teu rosto no chão, dia após dia, até ver a chuva cair? Isso é um chamado, não é para todos. Na verdade, não é para mim. Tenho outros aspectos em demasia no meu ministério. A Ruth e eu oramos todos os dias, 4 vezes por dia, pelo reavivamento da Grã-Bretanha. Mas não é neste clamor de desespero. Não é algo sobrenatural libertado pelo Espírito Santo. A minha convicção é que é essa oração sobrenatural libertada pelo Espírito Santo que vai ser necessária para a Grã-Bretanha, o seu país, ser mudado. Quero, pois, sugerir que tente ouvir o Espírito Santo. Não reaja baseado nas suas boas intenções. Terá que vir do seu coração, através do Espírito Santo. Então, se for esse o caso, comprometa-se mesmo com Deus. Creio que Deus procura pessoas assim. Não será muito visível aos olhos do mundo, mas terá importância especial aos olhos de Deus. Não pondere as suas capacidades, nem olhe para trás para as suas falhas. Confie nele. Ele é o Espírito da graça e das súplicas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.